O Revista do Domingo está no ar agora. Desmatamento cai em todos os biomas do Brasil pela primeira vez em 6 anos. CPI das 10. Virgínia Fonseca falou de cláusula da desgraça. Fez selfie e usou o direito ao silêncio. Você vai ver como foi toda a sessão. INSS. Veja passo a passo de como pedir a devolução do dinheiro. Morreu nesta semana José Mujica, o ex-guerrilheiro que pôs o Uruguai no mapa com um discurso anti-consumo. Leão 14 oferece mediação para acabar com os conflitos no mundo. Janja protagoniza constrangimento em encontro de Lula com Xi Jinping ao falar de TikTok. A Universidade de Harvard vai destinar 250 milhões de dólares para financiar pesquisa crítica após ataques de Donald Trump. E também, primeira turma do STF condena a deputada federal Carla Zambelli a 10 anos de prisão. A partir de agora, no Revista do Domingo. A gente já começa falando que a primeira-dama brasileira, Janja Lula da Silva, teria protagonizado um momento de desconforto diplomático durante um encontro oficial entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o líder chinês Xi Jinping. A primeira-dama brasileira Janja Lula da Silva teria protagonizado um momento de desconforto diplomático durante o encontro oficial entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o líder chinês Xi Jinping. Segundo relatos de integrantes da comitiva brasileira presentes na reunião, o desconforto ocorreu quando Janja pediu a palavra para criticar o TikTok, rede social chinesa. Ela teria expressado preocupação com os, entre aspas, efeitos nocivos da plataforma no Brasil. A principal crítica da primeira-dama foi que o algoritmo do TikTok, abre aspas, favorece a direita, fecha aspas, tornando-se um desafio para o Brasil. Ela teria descrito o TikTok como uma ferramenta de desinformação e manipulação política. A primeira-dama da China teria ficado desconfortável ou irritada com essa abordagem. Em resposta à crítica, o presidente chinês teria reagido diplomaticamente, afirmando que o Brasil tem, abre aspas, legitimidade para regular e até banir, fecha aspas, a plataforma, se considerar necessário. A menção ao TikTok é particularmente sensível no contexto atual. A plataforma está no centro de uma disputa nos Estados Unidos, onde o governo tenta forçar a venda das operações americanas da empresa controladora chinesa ByteDance. O episódio contrasta com o clima geral de cooperação da visita de Lula à China, que incluiu a assinatura de mais de 30 acordos bilaterais e o reforço dos laços diplomáticos e comerciais entre os dois países. Lula se mostrou irritado com o vazamento da conversa sobre o TikTok envolvendo a primeira-dama e o presidente chinês. O líder brasileiro explicou nesta quarta-feira, 14 de maio, que perguntou ao líder chinês Xi Jinping, na noite anterior, se poderia enviar ao Brasil uma pessoa de confiança para discutir questões digitais, principalmente o TikTok. Abre aspas. Eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa de confiança para a gente discutir as questões digitais, sobretudo o TikTok. E aí, a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e as crianças. Fecha aspas. Lula também demonstrou desconforto sobre o vazamento da fala da primeira-dama e afirmou, abre aspas, a primeira coisa que acho estranho é como é que essa pergunta chegou à imprensa, porque estavam só os meus ministros lá, o Alcolumbre e o Elmar. Alguém teve a pachorra de ligar para alguém
e contar uma conversa de um jantar muito confidencial e pessoal. Fecha aspas. Disse Lula ao ser questionado sobre o episódio. Os aposentados e pensionistas do INSS já podem solicitar a devolução do dinheiro dos descontos indevidos feitos por associações em seus benefícios. Na terça, mais de 9 milhões de aposentados e pensionistas começaram a receber uma notificação do INSS de que sofreram descontos feitos por associações em seus benefícios. Os aposentados e pensionistas do INSS já podem solicitar a partir desta quarta-feira, 14 de maio, a devolução do dinheiro dos descontos indevidos feitos por associações em seus benefícios. Neste vídeo você vai saber o passo a passo de como solicitar a restituição dos valores. Nesta terça-feira, 13 de maio, mais de 9 milhões de aposentados e pensionistas começaram a receber uma notificação do INSS de que sofreram descontos feitos por associações em seus benefícios. Para receber os avisos do Instituto, é preciso acessar o aplicativo Meu INSS, clicar nesse sino que fica no canto superior do app, tocar em Configurar notificações e ativar a opção Permitir notificações. Isso garante que você não perderá atualizações sobre o benefício. A partir desta quarta-feira, 14 de maio, o beneficiário deverá informar se autorizou ou não os descontos. Caso não tenha autorizado, poderá solicitar a devolução dos valores diretamente pelo aplicativo e pelo site do Meu INSS ou pelo telefone 135. Para pedir a devolução do dinheiro pelo aplicativo Meu INSS, o aposentado ou pensionista deve clicar em Consultar descontos de entidades associativas. Aí vai aparecer o nome da entidade e também as opções para que você possa informar se autorizou ou não o débito. Ao clicar na opção de que não autorizou o desconto, aparecerá a mensagem de que o pedido foi realizado com sucesso e que as entidades associativas têm até 15 dias úteis para responder à contestação, segundo informou o INSS. Feito isso, basta acompanhar a resposta pelos canais oficiais de atendimento do Instituto. Mas atenção, cuidado com golpes. O INSS não envia mensagens pelo WhatsApp, e-mail e nenhum link para o beneficiário clicar. Mudando de assunto, porque o Papa Leão XIV se ofereceu para mediar os fins dos conflitos no mundo. O Santo Padre inicia seu pontificado com repetidos apelos à paz, em concordância com o antecessor Francisco. O Papa Leão XIV ofereceu nesta quarta-feira sua mediação às autoridades dos países em conflito. Desde que foi eleito para liderar a Igreja Católica, o novo pontífice tem feito vários apelos por paz no mundo. Perché questa pace si diffonda, io impiegherò ogni sforzo. Farei todos os esforços para que esta paz prevaleça. A Santa Sé estará pronta para ajudar a unir os inimigos cara a cara, para dialogarem entre si, para que os povos de todos os lugares possam reencontrar a esperança e recuperar a dignidade que merecem, a dignidade da paz. Os povos do nosso mundo desejam a paz e aos seus líderes apelo de todo o coração. Encontremo-nos, conversemos, negociemos. Incontriamoci, dialoghiamo, negoziamo. La guerra non è... O pontífice recebeu no Vaticano representantes das 23 igrejas católicas do Oriente que estão em comunhão com Roma. Depois de mencionar os muitos conflitos no mundo, o segundo Papa procedente das Américas lamentou a violência, pediu um trabalho intenso pela paz e que as pessoas não sofram deslocamentos forçados. E vorrei ringraziare Dio per quanti nel silenzio, nella preghiera. Agradeço a Deus por aqueles que, em silêncio, em oração e doação, tecem fios de paz, e também aos cristãos orientais e latinos que, sobretudo no Oriente Médio, perseveram e permanecem em suas terras, resistindo à tentação de abandoná-las. Os cristãos devem ter a oportunidade, e não apenas por palavras, de permanecer em suas terras natais com todos os direitos necessários para uma existência segura. Por favor, lutemos por isso. I diritti necessari per un'esistenza sicura. Vi prego, ci si impegni per questo.
Os cristãos do Oriente Médio são minorias importantes no Iraque, na Síria, em Israel, na Cisjordânia, no Líbano e no Egito. Também há comunidades cristãs no Irã, Turquia, Índia e Paquistão. Presentes no Oriente Médio desde as origens do cristianismo, nas últimas décadas os cristãos foram discriminados por vários regimes nesta região conturbada e, em alguns casos, exterminados. A influenciadora Virgínia Fonseca prestou depoimento nesta segunda-feira. A Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, das Bestas no Senado Federal. Acompanhe como foi. Teve vídeo mandando beijo, confusão com o microfone e declaração sobre cláusula da desgraça alheia. O depoimento de Virgínia Fonseca na CPI das Bestas deu o que falar e movimentou as redes sociais nesta terça-feira, 13 de maio. Vem saber o que rolou durante 4 horas de depoimento em apenas 1 minuto. A CPI das Bets está investigando a manipulação de resultados, contratos suspeitos e o papel dos influenciadores na divulgação de apostas online. A influenciadora Virgínia Fonseca foi a primeira a prestar depoimento. Sobre seu contrato, revelou que usava contas promocionais fornecidas pelas empresas e que sempre alertou seus seguidores sobre os riscos das apostas. Ao ser questionada sobre a cláusula da desgraça alheia no contrato, que pagaria mais se os seguidores perdessem dinheiro, Virgínia negou envolvimento. A influenciadora disse que não se arrepende de divulgar as bets, mas declarou que iria pensar melhor sobre o assunto. Vale ressaltar que ela confirmou que ainda tem contrato com uma casa de aposta. E soltou, abre aspas, não fiquei milionária com bets, fecha aspas. Virgínia declarou que sua fortuna vem da sua marca de cosméticos. Questionada sobre os seguidores que pedem socorro, ela afirmou que não tem como ajudar. Virgínia também gerou entretenimento para os internautas ao confundir o microfone com um canudo de uma garrafa térmica. E claro, teve o momento The Office da sessão, quando o senador Cleitinho, do Partido Republicanos, pediu, durante o andamento da CPI, que a influenciadora gravasse um vídeo mandando um beijo para uma fã. O momento dividiu a opinião dos internautas. E você, o que achou? Virgínia não respondeu a todas as perguntas, usando o seu direito ao silêncio estabelecido pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. A CPI das Bets segue até junho e contará com o depoimento de outras celebridades da internet. Agora vamos para um intervalo rápido. E no bloco seguinte, morreu nesta semana José Mujica, o ex-guerrilheiro que pôs o Uruguai no mapa com um discurso anti-consumo, e também a Universidade de Harvard vai destinar 250 milhões de dólares para financiar pesquisa crítica após ataques de Donald Trump. O intervalo é rápido, voltamos já. Jornal Mundial, compromisso com a informação aqui, toda sexta e sábado, às 21 horas da noite. Sábado News, todo sábado, o seu final de semana com muita informação. Sábado News, às 8h30, com Eduardo Elau. Estamos de volta com o Revista do Domingo. E olha, o desmatamento caiu no Brasil em todos os biomas pela primeira vez em 6 anos. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pela rede de monitoramento BAP Biomas. O desmatamento diminuiu em todos os biomas do Brasil em 2024 pela primeira vez em 6 anos. Os dados encorajadores foram divulgados nesta quinta-feira, meses antes de o país sediar a COP30, a Conferência da ONU sobre o Clima.
Segundo o relatório mais recente da rede de monitoramento MAP Biomas, divulgado nesta quinta-feira, a superfície total desmatada no país recuou 32,4% em relação a 2023 e totalizou 1,24 milhão de hectares. O ano de 2024 foi o segundo consecutivo de redução do desmatamento no Brasil, desde o início dos registros da MAP Biomas Alerta em 2019. Em 2023, já havia sido registrada uma queda de 11% em comparação com o ano anterior, segundo os dados dessa rede que reúne ONGs, universidades e empresas de tecnologia. O balanço é uma boa notícia para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se comprometeu a erradicar o desmatamento ilegal até 2030. A cobertura vegetal é chave para a absorção do dióxido de carbono presente na atmosfera e sua destruição agrava o aquecimento global. O presidente Lula quer que a COP30 de novembro na cidade de Belém, capital do Pará, dê um forte impulso ao compromisso dos países para combater a mudança climática. Apesar dos avanços, o Brasil perdeu a cada dia, em média, 3.403 hectares de vegetação nativa, o equivalente a cerca de 4.700 campos de futebol. O vasto território brasileiro reúne 6 biomas com características únicas em termos de clima, vegetação, fauna e flora: Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal e Pampa. Após os ataques de Donald Trump, Harvard vai aumentar o financiamento para a pesquisa crítica. A universidade se tornou alvo do governo após recusar a atender às exigências de supervisão governamentais das admissões de alunos. A Universidade de Harvard vai destinar 250 milhões de dólares, o equivalente a 1,4 bilhão de reais, ao financiamento de pesquisa crítica, depois que o governo dos Estados Unidos anunciou novos cortes no orçamento federal destinado a este centro de ensino. Agências federais americanas cortaram valores equivalentes a mais de 14 bilhões de reais em subvenções a Harvard, com o argumento de que ocorre discriminação no campus da universidade, considerada uma das melhores do mundo. A Casa Branca tem atacado o financiamento de algumas universidades que o governo afirma que toleram o antissemitismo e mantém programas para a inclusão de membros de minorias. O governo americano também revogou vistos para deportar estudantes que participaram de manifestações contra a guerra na faixa de Gaza, porque consideram que eles apoiam o grupo palestino Hamas. Harvard já levou o caso à justiça por considerar que o governo de Donald Trump tenta controlar ilegalmente os aspectos básicos do funcionamento da universidade. O centro de ensino despertou a ira de Trump ao se recusar a atender às exigências de supervisão governamental das admissões de alunos e contratações de pessoal para evitar o que a Casa Branca considera um viés político. Foi guerrilheiro, esteve preso por mais de 13 anos e depois de entrar na política, chegou à presidência do Uruguai, cargo em que conquistou uma inesperada fama internacional, com um discurso anticonsumo. José Pepe Mujica, apelidado por alguns como o presidente mais pobre do mundo, morreu nesta terça-feira, aos 89 anos. A informação foi divulgada pelo atual presidente do Uruguai. Conheça a história dele. José Pepe Mujica chamou a atenção do mundo com uma vida de austeridade e uma crítica ao consumismo exagerado que lhe deram fama mundial. Da modesta fazenda a oeste de Montevidéu, governou o Uruguai, recebeu líderes mundiais, artistas, admiradores e atraiu a imprensa internacional, que chegou a chamá-lo de o presidente mais pobre do mundo, nomenclatura que sempre negou. Se vivo liviano de equipaje com pouca coisa, parece que sou... Se vivo longe de bobagens e com pouca coisa, parece que sou austero. Não, sou cômodo, não complico a vida, é outra história. Eu não faço apologia à pobreza nem de que o mundo tenha que voltar à época das cavernas, nada por estilo. Sou contra a superficialidade e contra as coisas sem importância. Estou contra a frivolidade e contra a tonteria.
Nascido em 1935 na capital uruguaia, descendente de imigrantes bascos e italianos, Mujica sempre amou cultivar a terra, mas teve na política grande paixão. Começou a militância no tradicional Partido Nacional, até que em meados dos anos 1960 entrou no Movimento de Liberação Nacional Tupamaros, o MLN, uma guerrilha urbana inspirada na Revolução Cubana. O grupo buscava desmontar o Estado burguês com roubos, sequestros e assassinatos como método. Teve várias feridas de bala, perdeu o baço, se escondeu em esgotos, foi preso 4 vezes e escapou 2. Recapturado em 1972, ano em que o aparato militar dos Tupamaros foi derrotado, permaneceu na cadeia por 13 anos. Durante grande parte desse tempo, esteve em condições subhumanas como um dos reféns da ditadura cívico-militar que começou em 1973, com risco de ser executado se o MLN retomasse a luta armada. Com a restauração democrática em 1985, Mujica foi anistiado e, pouco a pouco, se incorporou ao sistema político, fundando o Movimento de Participação Popular dentro da coalizão de esquerda Frente Amplio. Nunca duvidei que quando saísse seguiria militando. Efetivamente saí e em 3 horas estava militando. Ele chegou ao parlamento como deputado em 1995, foi eleito senador em 2000, ministro da Pecuária em 2005 durante o governo de Tabaré Vázquez e em 2010 chegou à presidência. Pragmático e negociador, durante o governo continuou a viver na mesma chácara, doou grande parte do salário e governou com um estilo particular pouco apegado ao protocolo. As mensagens pela paz e contra o consumismo o catapultaram à fama mundial. A crise da água e da agressão ao meio ambiente não é a causa. A causa é o modelo de civilização que criamos e o que temos que revisar é a nossa forma de viver. La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. Durante o governo de Mujica, o Uruguai legalizou o aborto e o casamento igualitário. Por iniciativa do presidente, o país recebeu refugiados sírios e 6 detidos de Guantánamo. O governo também vai ser lembrado por transformar o país de apenas 3,4 milhões de habitantes no primeiro a legalizar o cultivo e a venda da maconha para fins recreativos. Lo que estamos proponiendo no necesariamente es una receta. O que estamos propondo não é necessariamente uma receita que vai nos libertar desta praga que se chama narcotráfico. O que queremos ensaiar são outros caminhos e nos parece que uma coisa importante é tratar de tirar o mercado deles. E nos parece que uma coisa importante é tratar de arrebatar-lhes o mercado. A fama internacional atraiu até o cineasta sérvio Emir Kusturica, que lhe dedicou um documentário. Críticos de Mujica no Uruguai não perdoam o fato de ele ter pegado em armas contra um governo democrático. O líder referência da esquerda também é acusado de não ter cumprido muitas promessas, principalmente em termos de educação e infraestrutura. Depois de deixar o poder, seguiu na política. Foi reeleito para o Senado, mas em outubro de 2020, aos 85 anos, renunciou ao assento diante dos riscos da Covid-19. Há que se dar graças à vida. Triunfar não é ganhar, triunfar na vida é se levantar e começar de novo cada vez que cair. Mesmo tendo deixado o Senado, seguiu sendo uma das referências políticas mais importantes do país, recebendo dirigentes nacionais e internacionais em casa, onde viveu por décadas, junto da companheira Lucia Topolansky, ex-guerrilheira como ele, e vice-presidente do Uruguai de 2017 a 2020. Em abril de 2024, Mujica anunciou que tinha um tumor no esôfago. Nos meses seguintes, se submeteu a um tratamento de radiologia e disse que estava perdendo a vida. Isso não o impediu de seguir participando de forma ativa no que sempre foi sua paixão, a política. Me deixem morrer sonhando no desafio socrático de que os homens podem melhorar sua alma. Por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou Carla Zambelli a 10 anos de prisão
e a perda do mandato pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Além dela, o hacker Walter Delgatti também foi condenado a 8 anos de reclusão. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou por unanimidade nesta quarta-feira, 14 de maio, a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, a 10 anos de prisão. Zambelli foi condenada pela invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça em 2023. A decisão, no entanto, ainda cabe recurso. A condenação pelos crimes de invasão ao dispositivo informático e falsidade ideológica foi obtida com os votos do relator do caso, Alexandre de Moraes, e os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Carmen Lúcia. O julgamento virtual começou na última sexta-feira, 9 de maio, e foi finalizado neste dia 14. Com a decisão, Zambelli também foi condenada à perda do mandato após o fim de todos os recursos possíveis e o pagamento de R$ 2 milhões em danos morais coletivos, valor que deverá ser dividido com o hacker Walter Delgatti, que é réu confesso e foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão no mesmo processo. Conforme denúncia da Procuradoria-Geral da República, a PGR, Zambelli foi a autora intelectual da invasão para a emissão de um mandato falso de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Segundo as investigações, o hackeamento foi executado por Delgatti, que confirmou ter realizado o trabalho a mando da parlamentar. Em nota à imprensa, após o início do julgamento, a defesa de Carla Zambelli contestou a realização do julgamento virtual para condenar a deputada. Os advogados consideraram absolutamente injusto que a parlamentar seja condenada sem provas irrefutáveis. Zambelli responde a outro processo criminal no STF. Em agosto de 2023, ela virou ré no Supremo pelo episódio em que sacou uma arma de fogo e perseguiu o jornalista Luan Araújo às vésperas do segundo turno das eleições de 2022. Agora vamos se atualizar dos assuntos do futebol com ele, Juscelino Gonçalves, porque a semana foi agitada de jogos. Olá, Juscelino, boa noite. Olá, boa noite para você, Clara, boa noite para você, a todos aí que acompanham o Revista do Domingo. Aproveitar esse finalzinho de semana, domingo à noite, vamos aproveitar para falar um pouquinho de futebol, que vem repercutindo, principalmente no Instagram da Sport TV. Estamos falando constantemente sobre Carlo Ancelotti. É o novo treinador da seleção, muito bem preparado, ganhou muitos títulos importantes pelos principais clubes que passou e hoje treina a seleção brasileira com o objetivo de chegar à final da Copa do Mundo de 2026. Carlo Ancelotti se despediu dos atletas e da presidência do Real Madrid. Em homenagem, o perfil oficial do Real Madrid no Instagram publicou a saída de Carlo Ancelotti. E as principais emissoras publicaram que agora é oficial. Carlo Ancelotti vai dedicar totalmente à seleção. No dia 18 tem a pré-convocação, que já está pronta, só vai ser publicada amanhã, pela segunda-feira. No dia 26 tem convocação oficial dos jogadores. No dia 25, um dia antes da convocação, tem eleições para a presidência da CBF. Vamos aproveitar esse embalo, vamos falar de outro assunto. Edinaldo Rodrigues está afastado indeterminadamente pelo Supremo Tribunal Federal. O afastamento indeterminado de Edinaldo Rodrigues na presidência da CBF. O motivo de Edinaldo Rodrigues ter sido afastado da presidência da CBF teria falsificação em documentos para um possível amistoso entre
Seleção Brasileira e Rússia. O Brasil, Edinaldo Rodrigues, tinha planos de levar os jogadores convocados para um amistoso lá na Rússia, em Moscou, durante uma guerra que vem durando anos, durante Rússia e Ucrânia. Em meio à guerra, Edinaldo Rodrigues queria levar a seleção brasileira para jogar contra a Rússia, que está banida do futebol indeterminadamente de todas as modalidades esportivas. Então isso é loucura, tentar levar os jogadores da seleção brasileira para fazer um amistoso em meio à guerra. Teria sido a falsificação da assinatura por Edinaldo Rodrigues, era a do Coronel Nunes, é o vice-presidente da CBF. Agora já começa a montagem da chapa para a presidência e que Ronaldo Fenômeno foi perguntado a ele se ele teria planos para agora sim voltar à presidência. E ele disse em resposta que não pretende mais, não está nos seus planos de voltar novamente e tentar concorrer à presidência. Seria um grande nome na CBF, mas por decisão pessoal ele não quis. O Brasileirão volta na segunda-feira, nesse finalzinho de semana também. E temos um assunto muito importante, é a Copa do Mundo Feminina de 2027. Nós da TV Mundial, principalmente eu, que falo de esporte, sou o diretor de esportes da TV Mundial, estamos pretendendo fazer uma matéria especial para a Copa Feminina de 2027, que acontecerá aqui no Brasil. O Brasil foi escolhido para sediar a Copa de 2027, o palco mundial, uma competição mais importante do mundo, será sediada aqui no Brasil. Os países sedes são Pernambuco, Salvador, Recife, que é Pernambuco, Fortaleza, no Ceará, Rio de Janeiro, que é o palco da abertura e da final da Copa de 2027, Neoquímica Arena e Porto Alegre, que é a Arena do Corinthians, a Arena do Grêmio. Estamos preparando, como somos uma emissora do Ceará, vamos preparar uma matéria especial falando sobre a cidade sede de Fortaleza, que sediará fase de grupos e eliminatórias da Copa do Mundo. Vou ficando por aqui. Boa noite para você, claro. Boa noite para você, telespectador. Espero que tenha gostado da minha participação aqui no Revista do Domingo. E boa noite para você. Muito obrigada, Jusceline. Boa noite. E o Revista do Domingo vai ficando por aqui. Para rever as nossas reportagens e nossos programas, é só voltar o vídeo aqui no nosso canal. E não se esqueça de seguir a nossa página no Instagram, @tvmundialofc. Próximo domingo, estamos de volta com muita informação. Boa noite e até a próxima!